Sejam muito bem-vindos, viajantes, a mais um Sofá da Nossa Nave. E hoje eu quero que a gente tenha um papo assim mais descontraído, reflexivo e que a gente possa só se abrir para escutar, ver como ressoa dentro da gente e deixar que isso vá encontrando um espaço para se manifestar ou não nas nossas vidas. E é um caminho que, quanto mais eu me debruço nos meus estudos e posso partilhar das experiências das outras pessoas, eu percebo que não existe um caminho para o nosso crescimento, para as nossas curas, para nossas evoluções, senão que a gente integre o caminho das sombras. Bom, e aí que já é um tema, né, que a gente percebe assim, não sei se vocês sentem, mas a gente já percebe uma densidade no ar, é um tema que é um campo que a gente abre e talvez ele não é um campo tão fluido e tão fácil de ser falado, porque o que são as nossas sombras, né? Hoje a gente tem aí a palavra sombra na boca do povo, então todo mundo já fala sombra, né? Minimamente assim, que está no seu processo de autoconhecimento, que tem algum contato com as terapias. E claro que a gente tem os desdobramentos, né? Então a gente tem sombra e a gente tem sombras que muito tempo não olhadas se tornam complexos, ou às vezes a gente só tem simplesmente uma raivinha ali do tio da esquina que a gente esquece. Mas o que eu quero dizer, quando a gente está falando de sombras, no conceito de Jung, né, que é o momento que a nossa psique se fragmenta, isso aconteceu lá nos nossos 6 anos, 7 anos, quando você estava com o seu coleguinha e você não queria emprestar o seu brinquedo e a sua mãe, a professora, obrigou você a emprestar o brinquedo para o coleguinha porque você tinha que ser gentil e porque você tinha que ser coletivo, e ali você começa a ter os fragmentos da sua psique e começam a se desenvolver as sombras. E aí sombras é tudo aquilo que a gente em algum momento da nossa vida reprimiu, que a gente escondeu ali numa caixinha porque ninguém podia ver ou porque nos disseram que é errado, e conforme a gente vai caminhando na vida e a gente vai crescendo, aquilo que num primeiro momento era uma poeirinha bem pequenininha, se torna aquele monstro gigante que aparece na nossa parede quando a gente está dormindo, que no primeiro olhar tem 3 metros de altura e que quando a gente acende a luz era um mosquitinho desse tamaninho que estava no cantinho da parede. E por que eu quis trazer, né, esse papo para a gente só refletir aqui? Porque cada vez mais eu tenho percebido também que ao passo que esse tema ele ganha espaço para as pessoas acessarem, as pessoas estão com medo de acessá-lo. É quase como um paradoxo. Então, quando a gente vai falar de terapia, de se colocar num mergulho, né, profundo das suas dores internas, fazer qualquer processo de uma ferramenta terapêutica, não tem como você passar por isso sem que você esbarre numa dor, sem que você esbarre numa sombra, sem que você tenha que olhar para uma parte sua que você escondeu lá com seus 7 anos, 6 anos, 10 anos, para não mexer porque falaram que era feio, e aí quando você tem 30, 35, 40, você é um adulto remoendo ali uma dor ou não querendo que uma parte sua que alguém disse que era feia venha à tona. E aí a gente fica fugindo. Só que quanto mais a gente foge disso, mais essa sombra, ela ganha tamanho. E aqui que eu acho que é uma grande sacada que a gente demora a ter, a sombra ela não é nossa inimiga. Ela não quer nos fazer mal. Ela não é esse monstro que a gente acha que a gente tem que ficar correndo. Não, pelo contrário. Ela só é uma parte nossa que está pedindo para ser reintegrada. E eu acho que essa é a grande sacada que eu venho trazendo, né, para as pessoas que eu atendo de alguma forma, que é esse lugar assim, ó. E se talvez a gente se propor a ter menos medo da sombra e na hora que ela se manifesta ali na nossa parede do quarto escuro, ao invés da gente fechar o olho e se cobrir com a coberta, a gente acender a luz ou minimamente acender a lanterna do celular, para que a gente possa pelo menos encarar aquilo. Porque a sombra ela só corre atrás da gente porque a gente está fugindo dela. Porque
se a gente não fugisse, ela não estaria correndo. E vamos pensar numa analogia do que é a sombra, né? A sombra, ela tá ali grudadinha no seu pé, literalmente, né? Quando faz a sombra do seu corpo, ela tá ali grudadinha no seu pé, não tem como ela separar de você, não. Como é que você separa da sua sombra? Você não separa. E por que você não separa da sua sombra? Porque ela faz parte de você. É a mesma coisa que a gente pedir aqui para uma moeda, só existia a coroa. Porque a face da cara eu não gosto muito não. Então me dá essa moeda de R$1, mas eu só quero que exista ao lado da coroa. Tem como a moeda existir com só uma face? Não tem. Porque principalmente vivemos num universo que tem uma lei regendo tudo isso, que é a lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? Temos um fio com dois extremos, são extremos opostos, mas quando eles se tocam, eles formam um círculo infinito, que eu não sei onde é começo, meio e fim. É a mesma coisa quando eu estou falando aqui de frio e quente. Eu estou falando do quê? De polos extremos de um mesmo fio. Qual que é o fio? Temperatura. Então, quando eu estou falando de luz e sombra, eu estou falando de dois polos opostos que eles são... Qual é o mesmo fio? A sua essência, a sua alma, seu espírito. E ali eu tenho dois polos que, se não integrados, eu não encontro a unidade. Então pensem mesmo, tá? Pensa num fiozinho aqui. Se esse fio tá solto, ele é um fio desconexo, né? Com uma ponta e com outra ponta. Quando eu junto, eu formo esse círculo perfeito. E qual que é o símbolo, né? Qual que é a representação do círculo? É a unicidade, é o todo, é onde eu não tenho começo, meio e fim, né? Ele é o ciclo perfeito da infinitude. Aquele 8 deitadinho, né, que a gente tem, que é o infinito, porque eu não tenho onde eu começo e onde eu termino. Eu tenho um ciclo que se repete constantemente, representando a infinidade, né, o infinito. Assim é quando a gente está falando desses polos que, quando eles se unem, eles se tornam um. E eu, tá, dentro das minhas verdades, eu acredito muito que não tem outro caminho. Quando a gente está falando de evolução, de cura, de crescimento, não tem outra forma, sem que a gente se depare com as nossas sombras. Porque tudo aquilo que a gente excluiu algum dia, tudo aquilo que a gente julga ser uma parte feia da gente, tudo aquilo que a gente não quer entrar em contato, faz parte de quem a gente é. E ele só tá ali, cutucando a gente, porque a gente está ignorando. Porque a gente está excluindo, porque a gente está resistindo. E tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Tem um documentário que toda vez que eu tô falando desse tema, eu me lembro desse documentário, né? Vou até deixar aqui para vocês também na descrição. É um documentário da Deb Ford e chama O Efeito Sombra ou O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Esse é o livro, tá? E aí tem o Efeito Sombra, que é o documentário dela. Eu acho incrível, principalmente para quem não tem muito contato ainda com esse tema e também para quem já tem, é sempre bom a gente dar uma relembrada. E ela nos coloca nessa reflexão dessas partes nossas, que são aquelas que a gente quer fugir. Então, basicamente é aquilo assim, né? Não, eu não sou mentirosa. Não, eu não sou uma traidora. Não, eu não sou... enfim, uma fofoqueira, eu não sou uma chata, qualquer um desses adjetivos que a gente quer fugir deles, é aí onde a gente quer fugir, que a gente deveria pausar e se conectar com isso e perceber, mas espera aí, aonde é que eu tenho a minha porção mentirosa? Porque muitas vezes a gente tem esses defeitos, né? Sob um julgamento. Então, o que é ser mentiroso? Quando o coleguinha tá mentindo pro outro coleguinha. Mas espera aí, e se eu tenho vontade de fazer uma coisa e eu não falo sobre isso e eu faço outra coisa? Eu tô sendo mentirosa comigo mesmo. O que é traição? Porque traição é lá só quando o companheiro tem um relacionamento extraconjugal com outra pessoa. Não, peraí. Se eu tenho um valor interno, se eu tenho uma verdade interna e eu faço algo diferente disso para agradar uma pessoa, eu tô traindo. Mas quem eu tô traindo? A mim mesma. Isso é a gente começar a ganhar uma expansão de consciência do que são essas partes sombrias, que muitas vezes é a gente sendo aquilo com a gente mesmo, não necessariamente sendo lá fora. Eu lembro muito
que eu tive uma vez, uma pessoa que eu atendi, ela tinha desespero, né, da palavra interesseira. Então ela falava assim, porque minha mãe é interesseira, e eu odeio ser interesseira, e eu não sou interesseira, e eu acho ser interesseira absurdo. E é assim, né, quanto mais ela corria do interesseira, mais eu sabia que essa era uma parte dela que precisava ser integrado. E aí foi muito bonito, porque na nossa jornada, ela pôde perceber aonde ela era interesseira, né? Aonde aquele ser interesseira se manifestava na vida dela e o porquê ela reprimia tanto aquilo. Então, na maioria das vezes, nossos complexos, nossas sombras, eles são essas partes nossas que algum dia foram negados. E a gente sempre tem que lembrar de uma coisa, tá? Eu sempre falo isso nas minhas leituras astrológicas, que eu trago o viés terapêutico, que é o quê? A gente tem uma sociedade que favorece o ar, o elemento ar. O que é isso, né? Primeiro que aí no elemento ar eu tô falando de aquário, de gêmeos e libra. Então eu tô falando de uma sociedade que adora enaltecer os bonzinhos. Aqueles que são super comunicativos, que agradam todo mundo o tempo inteiro, que fazem tudo pelos outros, que são super servilientes, que estão ali, né, na escravidão de servir as outras pessoas. Isso é enaltecido na nossa sociedade. E aí o que acontece? Quando eu enalteço muito um elemento, eu estou reprimindo o outro. E qual que é o elemento de repressão do ar? É o fogo. E aí fogo eu estou falando de quem? De Leão, de Áries e Sagitário. O que isso representa? A individualidade, os meus desejos, os meus limites, as minhas verdades, as minhas filosofias de vida. Por quê? Quando eu faço o que eu quero, quando eu estabeleço meu limite, quem que eu sou? A egocêntrica, a egoísta, a que quer chamar atenção. Ou seja, a gente fez essa distinção com os polos. Então vejam bem, a gente vive isso o tempo inteiro de formas distintas. Se você sorrir para todo mundo o tempo inteiro, se você dizer sim para todo mundo o tempo inteiro, se você conversar o tempo inteiro com todo mundo e se você agradar todo mundo o tempo inteiro, parabéns, você vai pertencer. Agora, se você falar não para alguém, se você respeitar aquilo que você quer, mesmo que você desagrade outra pessoa, se você impor o seu limite, mesmo que desagrade o outro, aí você vai ser cancelado da sociedade. Por isso, né, eu duvido aí quem não escutou o Satanás, o leão que se acha exibido. E tudo bem, não significa que não temos distorções com fogo, tá? Mas eu ouso dizer que nós temos distorções com fogo porque a gente exagera no ar. E no fundo, isso é um grito da nossa alma pedindo misericórdia para que a gente se reconecte com essa autenticidade, com a nossa individualidade saudável, com esse lugar que sim, eu sinto muito se você ficar brava porque eu não quero comer pizza na sua casa hoje, mas eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou falar sim para você para te agradar e vou me trair, tá vendo? Aí é onde eu sou a traidora. Eu vou falar que sim para você, que eu gosto muito de andar de bicicleta, quando eu detesto andar de bicicleta, estou sendo mentirosa comigo mesma. Então é nesse lugar que a gente precisa se abrir para a gente se reconectar. E o único movimento possível é o caminho das sombras, é eu estando disposta a olhar para aquilo que dói em mim. Porque, gente, não tem outro jeito. Quando eu perceber que eu agrado demais, porque eu quero pertencer, ou porque eu faço tudo que meu companheiro quer, porque eu não quero que ele faça bico para mim, quando eu perceber que eu tô fazendo tudo isso e desagradando a mim mesma, vai doer pra caramba. Não vai doer pouco, porque você vai se dar conta o quanto você deixa de viver sua vida para viver a vida das outras pessoas. E pior, tá? Aí quando o coleguinha vai lá e faz alguma coisa para você e você diz não para ele, ele ainda vai jogar na sua cara falando assim, olha, eu faço tudo por você e aí agora você diz não para mim. Gente, isso é um looping sem fim. É uma roda de samsara eterna, que isso daí vai se transformar em jogo emocional, em transação oculta, em relacionamentos abusivos, em relações manipulatórias, porque fica como se a gente estivesse competindo, né? Quem faz mais para que depois o outro faça para mim, num eterno jogo em que ninguém honra a sua própria verdade. Então, eu falo, já falei aqui várias vezes, tá? Vocês já devem ter me ouvido falando sobre isso. Eu sou uma amante, eu sou apaixonada pelas sombras e por mais que elas doam em mim, eu já percebi que todas as vezes que eu tenho uma transformação muito profunda na minha vida, uma libertação para ficar mais perto de quem eu sou,
é porque eu fui lá e dei a mão para aquela sombrinha e vivi as dores e as delícias do que é se reconectar com essa parte que foi excluída. Até porque, numa premissa de uma visão sistêmica, tudo aquilo que é excluído gera uma compensação, né? Claro que a gente está numa dimensão que a gente tem dualidade, não tem como. Enquanto a gente viver na Terra, a gente vai ter sim ou não, bom e ruim, gosto ou não gosto, quente ou frio. E tudo bem, faz parte da gente estar nessa dimensão dual, né? Estamos numa dimensão dual. Mas o quanto é importante a gente perceber que existe uma unicidade, uma unidade em tudo aquilo que é dual. Mas o quanto a gente pode caminhar para cada vez mais ir se aproximando desse lugar? Para eu negar menos aquilo que falaram que é feio, ou eu negar menos aquilo que falaram que é uma sombra ou que você não pode ser, porque no fundo, quando eu não posso ser interesseira, quando eu não posso ser traidora, quando eu não posso ser mentirosa, é porque alguém me disse que se um dia eu for traidora, eu não vou pertencer, eu vou ser cancelada, eu vou ser excluída. E aí nesse medo que a gente tem de estar fora, né, de não fazer parte, a gente mesmo exclui esses lugares. Então, aqui numa visão muito terapêutica, que é a que eu proponho principalmente nas minhas leituras, né, astrológicas, é que a gente faça as pazes com esse nosso lugar. Eu mesma, né, na minha experiência, fui uma pessoa que neguei muito a raiva, essa energia da raiva. Eu tava o quê? Negando esse fogo e enaltecendo o meu lugar do ar. Então, a minha parte comunicadora, que faz tudo para os outros, que sempre diz sim. Só que quanto mais eu negava a minha raiva, mais eu me afastava de mim e mais eu ia virando um vulcão interno. E aí, minha gente, o vulcão interno, ele é ruim só para mim, entendeu? Porque aí é onde dá-lhe gastrite, dá-lhe queimação, entendeu? Dá-lhe aqui esofagite, dá-lhe tudo que você pode imaginar. Doenças autoimunes, vitiligo, doença de pele, tudo isso. Por quê? Porque aqui dentro é um vulcão em ebulição. E claro, né, até uma hora que em algum momento, quando não olhado para isso, você vai lá e despeja o seu lixo emocional no seu coleguinha, né? Eu falo para todo mundo, gente, se tem uma coisa para não fazer, não despeje o seu lixo emocional no seu coleguinha, né? Minimamente vá atrás de olhar para o que você mesmo, né, cultivou muito tempo dentro de você. Então, eu precisei entender que tá tudo bem eu ter raiva, que tá tudo bem em algum momento eu não querer fazer algo porque eu não quero. E que se o outro vai me compreender, ótimo. E se o outro não vai me compreender, sinto muito, paciência, mas estou me respeitando. E que honrar a minha individualidade, a minha autenticidade, nem sempre é ser egoísta, nem sempre é ser egocêntrica. Eu só simplesmente estou honrando os meus desejos, estou honrando o meu coração. E aí não teria como, por exemplo, né? Aqui eu posso falar de um eixo aquário-leão, então eu sou um sol em leão. Não tem como eu verdadeiramente ser aquariana, desculpa, eu tenho sol em aquário. Meu polo oposto é leão, tá? Então não tem como eu verdadeiramente ser aquariana sem integrar as energias leoninas, sem integrar o meu centro, os meus desejos, as minhas vontades. Por quê? Senão eu fico uma aquariana na sombra. Quando eu falo isso para as pessoas, elas têm um bug na cabeça, né? Porque todo mundo vem achando, eu sou canceriano, eu sou escorpião, eu sou aquário. Não, peraí, vamos entender isso daí. Estamos falando de duas energias que se opõem. Ou seja, isso é a integração dos polos. Claro que a energia aquariana, ela se evidencia em mim, porque é o meu signo solar, mas o aquário não vive sem o leão. Então, se eu não tô fazendo cara e coroa dessa moeda, eu tô fragmentada. Eu tô vivendo uma parte de mim, é como se eu estivesse vivendo o meu lado direito e eu tô capenga do lado esquerdo. Por isso a importância da gente integrar luz e sombra da nossa unidade, né? Do nosso espírito, do nosso ser. Então, o que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje, nessa breve reflexão, é: não tenham medo da sombra. Muitas vezes aquele bicho enorme que aparece na parede é só uma baratinha que está lá no canto. O que falta é você ter coragem de, pelo menos, acender uma lanterninha para você ver o que está ali. E, de verdade, vai doer. Eu não vou dizer que não vai, porque vai. Eu não vou dizer que vai ser fácil, porque muitas vezes não vai ser fácil. Mas o que eu tenho certeza, e digo por minha experiência, a recompensa ela é certeira. Não tem como esse caminho sem recompensa. É quase como eu querer ter uma moeda só com cara e não com coroa.
Por isso, confiem no caminho das sombras, confiem que após um momento de dor ou um momento desafiador, você vai encontrar a recompensa, porque o pote de ouro está sempre ali. A gente só precisa atravessar algumas pedrinhas, atravessar a ponte do rio que cai, mas o pote está ali, sempre esperando a gente chegar.